Assim, constrangedor para a torcida corintiana. Inclusive, se eu não me engano, teve recorde de público, né? A torcida do Corinthians só conseguiu entrar toda, né? Toda a torcida a partir do segundo tempo. Mas quando entraram já estava 3-0, então situação complicada, né? O Dorival vai ter muito trabalho aí para resolver os problemas do Corinthians e ainda mais com um agravante, né? O Memphis Depay sai sentindo dores, pode ser uma possível lesão, ninguém sabe ainda. Provavelmente vou fazer teste durante a semana para poder ver se foi só uma lesão muscular ou se houve alguma coisa a mais, né? O movimento não foi uma pancada, ele realmente sentiu. Então, assim, é um pouco preocupante, de fato. Mas vamos ver, né? Por enquanto não dá pra cravar nada em relação ao que aconteceu com o Memphis, né? Mas o que a gente pode falar, começando, é claro, pelo, por quem ganhou, né? Começar a falar do Flamengo. E assim, muito bom jogo de um Flamengo que boa parte das pessoas que já estavam acompanhando desde o Carioca queriam ver, né? Um Flamengo que jogasse tão bem, tanto no Campeonato Brasileiro quanto joga em um campeonato mais, digamos assim, mais fraco, né? E o Flamengo conseguiu, vou até mostrar aqui umas estatísticas do jogo, mas o Flamengo conseguiu transformar o jogo em um jogo como se estivesse jogando contra qualquer time regional, com todo respeito ao Corinthians, né? Mas é impressionante como o Flamengo conseguiu dar o ritmo de jogo, imprimir uma intensidade forte, fazer a pressão no homem da bola. E isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quem viu o pós-jogo de ontem, né, do Botafogo, que eu falei muito sobre a questão que eu falo muito sobre a questão da pressão, do homem da bola, né? Não é só o fato de você ter a linha ajeitadinha, né? Porque você pode realmente organizar, né? Tá bom, vai ter uma linha de quatro aqui, uma outra linha de quatro aqui, todo mundo parado e tal. Balança para cá quando a bola vai para um lado, balança para cá pro lado, quando vai pro outro lado. Isso não é o suficiente, né? Você precisa ter uma pressão no homem da bola. Não importa se você vai jogar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. O importante é você não deixar que o adversário se sinta confortável com a bola. Porque a partir do momento que ele se sente confortável, ele pode ditar o ritmo do jogo. Ele pode deixar o jogo com um pouquinho mais de velocidade, imprimir um pouquinho mais de velocidade. Ele pode tentar fazer esse jogo um pouquinho mais lento, mas conseguir organizar para poder pegar a zaga adversária com uma bola esticada, com um lançamento. Então é necessário fazer uma avaliação que esse Flamengo está conseguindo, mesmo com alguns desgastes físicos de alguns jogadores que são os pontas, o Flamengo está conseguindo imprimir um ritmo muito interessante, né? E havia muito questionamento sobre esse Flamengo por causa dos últimos jogos, né? Que houve uma certa dificuldade com alguns adversários. Foi no jogo contra o Vasco, que eu inclusive foi uma crítica que eu fiz aqui quando eu falei sobre o Vasco e o Flamengo, porque no jogo do Vasco e Flamengo, claro que o Flamengo teve muitas chances no segundo tempo, mas se você olhar o primeiro tempo, parecia um jogo assim, meio laica, né? Lá no final do primeiro tempo o Flamengo teve um pouquinho mais de opções, mas você olha o segundo tempo e você se incomoda porque o Flamengo só teve jogadas aéreas, né? Só cruzamento. Parecia até que o Flamengo estava fazendo exatamente o que o Vasco fazia, né? É bola do Pedro e cabeçada. E teve o jogo de Central Córdoba também. Então, assim, o Flamengo tinha mostrado uma variação que é natural. Todo trabalho passa por momentos de variação, esses momentos de picos, né? E hoje foi um jogo que foi bem interessante para perceber como é a consistência desse time do Flamengo, né? Um time que quando quer jogar e principalmente quando entra no jogo focado, pressionando o homem da bola com os principais jogadores, o Flamengo sobra, né? Sobra. E, mais uma vez, não são só gols fortuitos, né? Não são gols que são gerados por falta, por pênalti, que teve o quarto gol, mas é só no finalzinho, né? São gols que são gerados por construção de jogo, né? O Arrascaeta, mesmo fisicamente mal, a gente percebe que o Arrascaeta não está tão bem, mas ele consegue ter muita dinâmica no sentido de que quando ele consegue receber essa bola de frente, ele já consegue finalizar ou dar um passe chave. Vamos até dar uma olhada aqui para falar um pouquinho sobre esses lances e falar um pouco sobre a tônica do primeiro tempo
até para poder analisar. Deixa eu ver se tá direitinho na live. A live tá indo direitinho. Vamos lá. Se você olhar a posse de bola, é por isso que a gente fala, né? Posse de bola não é tudo. O Flamengo fez 56% de posse de bola. Não é uma posse de bola impressionante. E nem precisa ser. O Flamengo conseguiu dominar o jogo exatamente com o quê? Com o perde e pressiona. Toda vez que o Corinthians tentava fazer a transição, o Flamengo ia lá, pegava a bola ou matava a jogada, né? E essas quebras fazem com que o time do Flamengo, o time do Corinthians ficasse um pouquinho mais preocupado, jogando, claro, fora de casa e principalmente jogando com uma zaga que não é boa, né? Essa zaga, vamos lembrar, né? Foi uma zaga que foi mal na Libertadores, foi mal na Sul-Americana e, consequentemente, foi mal contra o Flamengo, né? O André Ramalho, os jogadores que estão na zaga do Corinthians, o Félix Torres, Kaká, esses jogadores, eles não estão conseguindo imprimir uma segurança para esse time, tanto no quesito de duelos ganhos aéreos como duelos no chão. Inclusive o Flamengo poderia ter cavado uns 2-3 pênaltis nesse jogo, né? Exatamente por um problema aí do Corinthians de deixar o Flamengo chegar na beira da área, né? Com facilidade. Aí você vê aqui, ó, 91 passes certos, você vê que das finalizações, o Flamengo teve 17, e essas são finalizações gerais. O Flamengo teve 17 finalizações, o Corinthians teve apenas 6. E das 17 que o Flamengo teve, 6 foram no gol. Beleza, não é um aproveitamento tão bom, mas são 6 finalizações no gol que, vamos lá, né, 6 e 4 foram no gol, né? Ou seja, houve um aproveitamento muito bom dos jogadores. A gente estava reclamando tanto que o Flamengo estava tendo dificuldade de fazer gol, hoje desencantou. E principalmente, né, você teve aqui, ó, 6 finalizações para fora, teve algumas finalizações que foram na trave, inclusive. Então o Flamengo, ele conseguiu ser produtivo. Aqui, ó, 2 finalizações da trave, né, que não entram na estatística do no gol, né? Se a gente fosse colocar estrito senso, né, ela não entraria no gol, mas, né, considerando que a bola não na trave, a gente colocaria aqui que talvez as 17 finalizações do Flamengo, 8 foram no gol. Então é quase a metade. Houve um aproveitamento muito bom. E olha que loucura, né? De todas essas bolas do Flamengo e todo esse jogo, você pode perceber o seguinte: o Corinthians, de todo o jogo desses 90 minutos, ele conseguiu apenas fazer 6 finalizações. E o detalhe, são 6 finalizações tipo assim, 2 no gol, ou seja, 1/3 das finalizações foram no gol. Foi um jogo completamente apático do Corinthians. Não se esperava muito também, né, dadas as circunstâncias, né, a demissão do Ramon Dias. Mas falando já desse Corinthians, né, que é importante a gente falar, né, a gente já deu os devidos créditos ao Flamengo pelo jogo, que foi um jogo muito bom de verdade. Eu tinha visto um jogo que foi muito interessante, que foi do Botafogo Flamengo de ontem, né? E o Botafogo, ele imprimiu uma intensidade interessante, mas ainda falta aquela questão de calibrar quando chega no último terço do campo. Coisa que o Flamengo mostrou que nesse jogo ele está em dia. Calibrou, conseguiu as finalizações, conseguiu ser decisivo, e em vários momentos o Flamengo poderia ter feito mais gols. Então, assim, uma vitória com uma vitória com V maiúsculo, né? A gente pode falar assim. E o Corinthians, cara, assim, a boa notícia é que o Dorival tá vindo, né? Essa é a boa notícia, porque ele vai ter trabalho. Eu volto a dizer que o Corinthians, ele tem um elenco interessante, tem um elenco que pode ficar aí no G8, com até sem pesar muito, né? Sem pesar muito consegue. Só que o detalhe, né? Esse Corinthians, ele precisa ajeitar o quesito defensivo. E isso aí é uma questão que a gente tem que trabalhar. Aqui, vou até aproximar o microfone. Porque pensem só, o Corinthians, queria até saber, quem tá na live aí, ver se o áudio tá bom, né? Mas o Corinthians, desse trabalho do Ramon Dias, que eu volto a dizer, foi um trabalho interessante que ele fez, houve uma dificuldade muito grande de acertar a última linha, né? Acertar essa última linha, não só no quesito de tomar menos gols, eu não estou falando só disso, estou falando de acertar a transição, né? Coisa que o Corinthians não conseguiu nesse jogo. O Corinthians tentava rodar essa bola na saída
E na saída de bola o Corinthians já perdia. Tentava um passe, já perdia essa bola. Não conseguia ter uma superioridade numérica em nenhum terço do campo, o que mostra que é um time desorganizado, né? E é claro, tá sem técnico, eu entendo, mas é impressionante como o Corinthians sentiu esse jogo, né? Você vê que o Memphis até tentou em alguns momentos, né? Ele teve um cruzamento ali, o cabeceio e tal. O Corinthians até tentou em alguns momentos no primeiro tempo, mas completamente sem nenhum tipo de organização. E eu volto a falar, né? O Corinthians ele é muito forte dentro de casa, com aquela torcida fiel que eles têm, com a atmosfera da Neoquímica Arena. Mas toda vez que o Corinthians joga fora de casa, parece que é um outro time, certo? E tudo bem você ser forte dentro de casa, o que você não pode é ser muito fraco fora de casa. E o Corinthians, se quer brigar por alguma coisa interessante esse ano, ele tem que primeiro acertar a questão defensiva. Ah, mas o gol do Hugo não foi problema da zaga, foi o goleiro que falhou. Sim, ele estava adiantado, foi um erro. Mas assim, está longe de ser o grande problema do Corinthians o Hugo, né? O problema do Corinthians, aliás, dos problemas do Corinthians, tá principalmente essa primeira linha, né? Você tem aí o Mateuzinho, você tem aí um jogador como o André Ramalho, você olha para lá e tem, você olha para o banco, Félix Torres, Kaká. A zaga do Corinthians ela não conseguiu se encaixar ainda. Eu acho que, pelo que deu para perceber, o André Ramalho, embora ano passado tenha sido o melhor zagueiro do Corinthians, esse ano ele não está conseguindo ser esse jogador. O que é necessário para o Corinthians é, numa segunda janela, procurar um jogador que possa ser, talvez, digamos assim, aquele jogador que vai puxar para cima a dupla, entende? Você sempre tem um zagueiro que ele faz com que a zaga seja melhor do que parece, entende? No Bastos, Alexander Barbosa no Botafogo era assim. Você pode perceber que em alguns outros times, né, historicamente, o time campeão, um time bom e competitivo, sempre começa com uma boa zaga, né? E é necessário que o Corinthians ajeite essa questão. Em relação à questão produtiva do Corinthians, ainda sente muita falta do Garro, né? O Coronado, ele entra em campo e assim, é brincadeira. E aí eu já vou até aproximar a tela para poder falar isso aqui. O Coronado, ele entra na mesma discussão que o Dimitri Payet, do Vasco. É um jogador caro, improdutivo, dificilmente ele está bem fisicamente. Quando está bem fisicamente, faz jogos, sabe, a lampejos. Há momentos que ele faz um jogo muito bom. E há momentos que. Momentos não, né? Há jogos que ele decide, né? Que ele faz um golaço e aí a pessoa fala, porra, agora vai. E depois ele some. Então, assim. E eu volto a dizer, o Coronado, lá na época que ele foi especulado no Vasco, na época do Ramon Dias, o Ramon Dias não queria o Coronado. Porque ele dizia que o Coronado tinha muitos problemas físicos lá na Arábia. Então, assim, o Corinthians pagou e acho que ele deve custar 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Ele deve ter 1 milhão de salário, não tenho certeza. Mas é uma graninha. É uma graninha, né? É uma graninha que ele ganha. E ele não consegue jogar. Ele dificilmente consegue. Ele não consegue contribuir com o que o Garro consegue contribuir. E aí o Corinthians vai ter que começar a pensar nessa próxima janela de transferências. E olha que loucura, né? O Corinthians, que já gastou muito, vai ter que ir na janela de transferência para trazer soluções. Espero que o Memphis Depay esteja bem e que o Corinthians possa contar com ele durante a temporada, porque senão fica muito difícil manter um time como o do Corinthians com salários tão altos e jogadores que não contribuem, ou que tem problemas físicos, ou que tem uma falta de rendimento muito grande. Eu nem tenho muito para falar sobre o Romero e o Yuri Alberto nesse jogo, porque assim, a bola quase não chegava, né? O Romero tentou uma finalização de fora da área, mas não passou perto. É difícil analisar quando você tem um time que acabou de perder um técnico e está sem e ainda está sem um comando, né? Está sem sem uma ideia, uma essência. E eu consigo pensar, eu penso no seguinte, né? O Corinthians do Ramon Dias gostava muito de jogar num losango, né? Losango não, mas jogar com 2 volantes, 2 meias, né? Jogar com 2 jogadores mais abertos, 2 atacantes.
talvez o Corinthians possa ir atrás de jogadores de algum ponta mais físico e um pouquinho mais defensivo, né? Na janela de transferência. Porra, a ponta, o Corinthians precisa de lateral. Eu sei que vocês estão pensando, né? Precisa de lateral, precisa de zagueiro, não sei o que lá. Mas assim, às vezes um bom ponta ajuda muito bem a que a poder fazer com que esse time seja um pouquinho mais forte sem a bola, ou seja, defensivamente, quando vai fazer essa segunda linha, né? É importante você ter uma pegada no meio campo um pouco mais forte, exatamente para você não deixar que essa zaga sua, essa última linha, fique tanto exposta. E esse é o ponto. O Corinthians tem uma zaga muito exposta e uma zaga abaixo do nível, né? Abaixo de rendimento, né? Eu posso comparar a zaga do Corinthians aí com a zaga do... Eu diria até a zaga do Vasco, né? Talvez a zaga do Vasco seja um pouquinho melhor tecnicamente, mas acho que tá aí, jogando para baixo. Então é necessário aí a gente ver o que o Dorival vai fazer. O Dorival geralmente consegue ajeitar times com problemas mais defensivos. Acho que o Dorival ele foi um acerto gigantesco para o Corinthians, um acerto gigantesco. E vamos esperar para ver qual vão ser os desdobramentos dessa vinda do Dorival, o que ele vai fazer e as soluções que ele vai conseguir durante esse período, ainda sem a janela de transferências, que o Corinthians vai ter que ser um pouquinho mais criativo, né? Olhar jogadores também da base, olhar os jogadores que não têm às vezes a devida, como se diz, o devido a devida rodagem, né? Que talvez estejam pedindo a passagem para poder serem titulares ou terem um pouquinho mais de oportunidade, né? O Thales Magno, por exemplo, é um jogador que começou muito bem e está tendo uma queda de rendimento muito grande, né? A gente tem que pensar qual será o problema do Thales Magno, né? Será que foi uma queda de rendimento porque no Paulista ele joga muito bem, mas aí também não faz sentido porque na Sul-Americana no ano passado ele estava bem? Foi uma queda de rendimento física, uma queda de rendimento técnica? Qual é esse desgaste do Thales Magno? É importante saber, porque o Corinthians vai pagar o Thales Magno, né? Teoricamente. Né? E ele é um jogador caro. Então, assim, se ele não estiver dando certo, é importante e seria interessante que o Corinthians pudesse pensar em uma outra solução mais barata do que o Thales Magno. Né? E é isso. Acho que sobre os Corinthians e Flamengo é isso que eu tenho a dizer. Agora é acompanhar porque tem mais jogos, né? Talvez vai ter um pós-rodada aí, então fiquem ligados. Obrigado pelo tempo, pela paciência.